Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Despertar Justiça e Paz, nesta sexta-feira, 4 de fevereiro. Depois de um recesso, estamos retomando nossos programas de sextas-feiras e trazendo hoje, com muita alegria, Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar de Belo Horizonte, ele que é também membro da Comissão Especial da Mineração e Ecologia Integral da CNBB. Dom Vicente, além de redentorista, é também um músico, um bispo bastante animado e que gosta sempre de tocar o seu violão. Tem um programa na televisão onde ele apresenta sempre com canções, e espero que aqui para nós também, Dom Vicente, o senhor encerre o nosso programa hoje com uma bela canção para nos animar nessa sexta-feira. Seja muito bem-vindo, Dom Vicente Ferreira. Bom dia. Bom dia, Nuno. Vamos ver se estamos funcionando aí em termos de logística, de internet. Você me vê e me escuta bem? Perfeito. Um abraço a todos que estão nos acompanhando pelo programa Despertar com Justiça e Paz. É muito bom começar um dia, uma sexta-feira, refletindo, conversando sobre um tema tão importante, numa época também tão... como diz o Papa Francisco, né? Numa mudança de época que estamos vivendo. Certamente essas duas palavras aí tem que ser horizonte para nós cristãos, né? Justiça e paz. Então, um bom dia, com muita bênção para todos vocês. Dom Vicente, a gente começa sempre este programa dando a oportunidade do convidado se apresentar e dizer um pouco sobre as suas origens e o seu despertar para esta vocação religiosa, esta chegada ao episcopado. O senhor é um bispo muito jovem ainda. Como é que foi esse despertar da sua vocação? Foi muito cedo? Nuno, eu sou natural de um lugarejozinho que se chama Araraí. Mais precisamente, minha comunidade está lá no Córrego da Sapucaia, lá ao pé da Serra do Caparaó, no sul do estado do Espírito Santo. Eu nasci na cidade de Alegre, que é o município, Hospital de São José, no dia 27 de outubro de 1970, né? Tem 51 anos. Aí, sobre a vocação, eu venho de uma origem, uma família muito simples, mas também trouxe essa tradição católica muito forte, né? Eu venho dessa experiência das comunidades, comunidade básica, as comunidades onde o padre ia só uma vez por mês, quando ia, né? Às vezes, no tempo de chuva, por exemplo, eram 3 meses sem missa, e a gente, todo domingo, tinha as celebrações. Mas é interessante que a celebração dominical, junto com ela, ao longo da semana, era sempre um círculo bíblico, a novena de Natal. Então, a gente tinha essa experiência religiosa, né, dentro das famílias, nesse círculo familiar. Acho que vem daí a minha primeira motivação vocacional. Eu me lembro que, escutando a Rádio Aparecida, que é dos Redentoristas, né, assim, que é animada pelos Redentoristas, eu escutei: venha ser missionário redentorista, seguindo o exemplo de Santo Afonso, para anunciar o evangelho aos pobres. Essa frase aí, Santo Afonso, evangelho aos pobres, é que ecoou primeiro lá na minha infância ainda. Eu comecei um caminho vocacional com os redentoristas, foram 13 anos de formação, desde o ensino médio até a teologia e ordenação. Já completei ano passado 25 anos de padre, também 25 anos já há algum tempo de vida religiosa. Bem, ao episcopado a gente não chega no sentido de como se fosse uma carreira, né? Não é assim. Eu estava no meu trabalho, na minha missão, e fui convidado pelo Papa, né? Nomeado pela Igreja para essa missão de bispo. Mas eu percebo que quanto mais, né, a gente se torna religioso, depois padre, agora bispo, eu tenho crescido em mim essa
convicção, pela experiência que eu tenho vivido, mais recentemente, né, precisamente, de que tem duas coisas assim que hoje eu percebo como fundamentais na minha existência, por assim dizer, né? E que eu não abro mão, né? Primeiro é essa questão de que eu sou gente, sou pessoa, sujeito. Eu tenho uma marca singular, mas não sou só eu, né? Entenda. Cada um de nós. Isso é um dom precioso. Isso não depende das funções que a gente tem. É a graça da vida. Então, isso parece que o caminho vocacional meu, e isso vem muito dos redentoristas, essa coisa de florescer como gente, de amadurecer esse núcleo essencial que somos nós, humanos, isso me ajudou muito a chegar a uma consciência de que o meu valor mais profundo é ser humano, ser gente. E Mas, junto Dom com Vicente, isso, oi, a mas gente só um vê, minutinho, porque junto com isso, eu sou batizado. Então, essa graça também de ser uma pessoa, né, já agraciado pela vida, Deus me dá a graça também de ser inserido nessa história de Jesus, nessa marca singular que é também o Cristo. Isso, para mim, são dois pontos assim que balizam a minha existência, sabe? Ser gente e ser batizado. pois é, Dom Vicente, mas a gente vê a presença da congregação dos redentoristas muito ligada à questão da fé e a fé mais é, popular, né? A devoção popular, ou seja, a animação dos vários santuários, seja ali em Aparecida, seja lá em Trindade, em Goiás, e em outros santuários do Brasil, uma, uma, uma vida missionária mais dedicada a esta animação da devoção popular. No entanto, a gente vê o senhor já há muitos anos envolvido não tanto numa questão só pastoral, mas essencialmente social, política, transformadora, através da sua missão episcopal. Não é comum ver um bispo andar de galocha no meio do barro. E a gente vê o senhor fazendo essa missão às vezes, né? Então, o que é que o despertou para essa missão mais social, mais popular, digamos assim, mais humanizada nas periferias da sociedade do Brasil? Essa pergunta sua me remete a um processo também de conversão pessoal. Eu acredito assim que já tem todas as bases, como eu disse, né? Familiares, religiosas. Eu venho de uma história onde a minha mãe e meu pai sempre lembrava, eu sou o mais velho de 9 irmãos, e a gente cresceu num pedacinho curto de terra, trabalhando muito e com muito sofrimento. Sofrimento, mas também carinho e alegria, enfim. Mas com muita... eu costumo dizer assim que a minha vida é marcada assim por um material muito curto que acabou abrindo o coração da gente para uma dimensão mais ampla, né? De poesia, de fé, para poder sair até desse núcleo muito reduzido da matéria que a gente teve muita necessidade na infância, né? Muita dificuldade a gente cresceu, né? Então eu penso que dessa origem que cresceu na formação, aí tem um momento também da graça de Deus na vida de cada um de nós. Eu creio que Brumadinho, no dia quando rompeu essa barragem aqui, eu estou falando de Brumadinho, né? Eu tive um momento assim de uma experiência no sentido mais profundo, que marcou tanto a minha existência, que eu percebi que não tinha mais sentido eu continuar uma trajetória se não fosse do jeito que eu estou aí. Então, muitas vezes as pessoas criticam, tá fazendo mídia, tá querendo aparecer, mas para mim, eu vou dizer de coração, Nuno, é muito espontâneo. Eu não vejo outro caminho se o povo está na enchente, no barro, e eu ficar num escritório. Eu não vejo outro caminho. Eu peguei essa direção, que também me parece que é a direção de Jesus, né? O bom pastor, que dá a vida, que está junto. Mas se eu fiquei pensando esses dias de enchente aqui, 70 pessoas no nosso santuário, eu morando aqui com eles, né? Onde eu estou. Agora nós conseguimos encaminhá-los para suas casas, e, enfim.
Aí alguém disse assim, mas o senhor é bispo, está correndo risco, está ilhado, mas a hora que o senhor quiser, o senhor sai daí, porque alguém vai, o bispo está lá, vai lá buscar, vai resgatar o bispo. Eu não consigo imaginar na minha mente hoje, eu faço isso, falo isso com muita convicção, resgatar o bispo sem levar junto o seu povo. Porque o episcopado me parece que ele nos traz esta... Eu tenho uma cruz aqui episcopal, que é até a do Papa Francisco, que ele usa, aquele Cristo com as ovelhas nos seus ombros, né, no seu corpo, quer dizer, faz parte do meu corpo as minhas ovelhas. Se alguém disser assim, mas o senhor tem conforto, que a hora que precisar, tira você e deixa o povo. Isso, para mim, para minha consciência, não entra. Se eu estou com o povo, ele está junto comigo, faz parte da minha experiência. Então, eu acho que essa conversão ela veio muito nesses últimos anos. Eu fazia uma experiência muito aqui, sabe? Não que eu não amava, não que eu não estava na missão, eu estava, mas eu acho que alguma coisa desceu para o coração e isso se transformou em mim como uma experiência. Hoje, Nuno, eu não faço mais comparações. Por que eu sou assim? Por que o outro bispo? Nossa, isso para mim, isso acabou, porque eu acho que são experiências profundas que marcam a existência da gente e a gente não compara com os outros. Acho que cada um tem que fazer o seu caminho, a sua trajetória, e nem sou mais santo do que os outros, de outras formas. Então, isso está muito tranquilo em relação à minha história. Eu não vejo hoje destino para a minha missão de bispo, se não for o povo sendo carregado na minha própria marca histórica, no meu corpo, com tudo aquilo que ele é, sofrido, descartado, principalmente nas feridas do mundo. Eu fiz essa opção. Eu acho que muita gente confunde isso, sabe, como partido político, como esquerda, como sei lá o quê, mas eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo passar uma mensagem que se trata de uma opção profunda da existência, sem a qual eu não consigo ser eu mais e nem ser cristão, porque eu vejo que o cristianismo, hoje a oferta dele para esse mundo ferido é essa, a igreja é esse lugar dela. Eu costumo dizer que a igreja hoje, o endereço teológico dela é nas feridas, ou senão ela vai perder o seu lugar de salvação, de sacramento de salvação. E aí você disse sobre os santuários, sobre os redentoristas, eu acho que é um trabalho lindo, maravilhoso, mas eu só vejo que tem um perigo, que a gente trabalha com o povo, mas a gente, às vezes, pode correr o risco de não estar no meio do povo. É fácil sair do meu quarto, da minha comunidade, meu escritório, ir lá celebrar, por assim dizer, molhar o meu corpo com aquele momento ali, com o povo, e depois eu volto para a minha estrutura confortável. Eu acho que isso é um grande risco. O povo não tem para onde voltar, não. O lugar desse povo que nós servimos, em nome do Evangelho de Jesus, é a experiência que eu fiz aqui recentemente. Você pode correr. Eu falei assim, eu posso, desde que para onde eu for, o povo possa também ir, porque senão eu estarei traindo a minha vocação. Então eu percebo que essa estrutura da devoção, dos santuários, ela tem muita coisa bonita, mas os santuários precisam de passar, né, por uma... Eu fico muito preocupado com as novas gerações, se não estão ficando muito elitistas, burguesas. Eu fui formador durante 12 anos, falava isso para os formandos. Cuidado com a burguesia, cuidado para não ser mais um da elite, para falar de uma cadeira onde as coisas só passam pela cabeça, onde não desce ao coração. Cuidado para não falar de pobre sem fazer nenhuma experiência no meio dos mais pobres, da insegurança básica da vida. Então, você pode dizer assim, olha, mas o senhor tem todos os recursos? Claro que tenho, não vou negar isso, mas eu tenho e gostaria que todos tivessem. Só que acontece, para quem faz a opção de se arriscar no meio do povo, que a gente também corre riscos muito parecidos com aqueles que o nosso povo corre. É o risco da contaminação da lama tóxica que está aqui em Brumadinho, da poeira, é o risco da perseguição, é o risco da enchente, de atravessar um rio em plena cheia, com lama, com tanto rejeito, é o risco de contrair uma doença, é o risco de ser... Enfim, então,
Se a gente está junto, não tem jeito de não correr risco. O meu medo é que a gente fale ou viva um cristianismo enquanto lideranças muito de escritório, sabe? Eu acho que essa preocupação eu tenho quando você fala das grandes estruturas, dos santuários, da nossa missão. Eu acho que isso a gente precisa de pensar muito no... Quando Francisco fala dessa igreja enlameada, isso não pode ser um jargão assim teórico para a gente, não. E muitas vezes a gente não está vendo as nossas lideranças de fato sujas aí no meio do nosso povo, né? Isso é uma questão que eu tenho. Então, o 25 de janeiro de 2019 foi para o senhor, para a sua vida, sobretudo para a sua vocação, uma nova conversão. O senhor fez uma nova imersão na sua vida religiosa a partir do 25 de janeiro de 2019. Aí, toca nesse assunto é tocar numa experiência muito dolorosa e ao mesmo tempo eu estou revivendo esse trauma, né, que não é um passado. Eu dei uma entrevista agora para uma revista italiana que colocou no passado e eu disse, não é passado, é presente. Esse 25 de janeiro ele não é uma... aliás, é até biblicamente simbólico que 25 de janeiro é a conversão de São Paulo, né? Eu não caí de um cavalo, não fiz aquela experiência dele, mas alguma coisa caiu, sabe? Que eu tento todos os dias ressignificar. Eu percebo que essas enchentes agora atuais, elas reviveram muito desse trauma, porque foi muita lama que foi jogada aqui dentro das casas de nossa gente. E lama de mineração, e lama tóxica, tenho certeza, né? E eu penso que essa questão, então, o que acontece? Ela agora vem com a força talvez menos capturada por esse trauma, porque o trauma, se a gente não se trabalha, ele acaba aniquilando a gente. Então, agora ela vem com uma força de luta. Eu estou muito mais vivo e muito mais ousado. Eu não tinha coragem de dizer, nem de assumir posturas que eu assumo hoje. Acho que vem dessa experiência, de que esse trauma ele não me capturou, por uma graça ou por um trabalho meu também, que eu acho que eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho um trabalho também de análise, né? Eu tenho um acompanhamento, faço se quiser dizer assim, esse tratamento, né? Que é muito sério, eu não abro mão dele até para a minha sobrevivência subjetiva e também de como pastor, né? Como eu disse, como pessoa. Então, hoje eu estou muito mais assim, menos agressivo no sentido de que eu não estou condenando, criticando as pessoas por ódio, por raiva, por vingança. Estou muito mais terno, mais poeta, mais compreensivo de que cada ser humano tem a dor e a alegria de ser, né? Seu nome, sua história. Respeito profundamente até aqueles que são adversários, inimigos do evangelho do povo. Eu não tenho o que fazer, eu não sou essa instância de julgamento de modo nenhum, mas eu tenho muita coragem de me colocar, de confrontar com o mal, sabe? Isso eu não abro mão, não. Quando eu percebo, o que acontece? No filtro desse trauma, o que acontece é uma violência absurda. E ele dá para a gente que vive esse processo, no meu caso eu vivo isso, dá para a gente a noção exata do que é o sofrimento normal da vida e o que é o absurdo de um sofrimento imposto. Aí vem todas as coisas, é o rompimento de uma barragem, é a escravidão, é a violência contra as mulheres. Então, isso é muito vivo no meu coração. Eu acho que eu vejo isso com muito mais rapidez do que muitos, por exemplo, dos meus irmãos. Porque isso toca a mim. É como se despertasse em mim um registro. Puxa vida, isso é violência, isso é agressão. Quando você vê um presidente da República
brincando com essas questões de pandemia, de vírus. Você pensa, isso é violento, está matando gente. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de reagir a isso, porque eu tenho essa experiência de uma violência terrível, porque uma barragem que em questão de segundos mata 272 pessoas, destrói toda uma bacia de um rio e continua julgando aí tantas dificuldades na vida do nosso povo. Então, eu diria, talvez assim, pela primeira vez, eu estou me vendo essa intuição. A minha reação, ela não é uma reação espontânea, ela é de uma experiência que sabe muito bem o que é um gesto de violência, uma atitude de violência. Então, eu reajo nesse sentido de denúncia. Opa, aqui nós não podemos deixar romper mais uma barragem, não. Basta. Eu acho que na nossa sociedade atual, não só brasileira, mas global, a gente está brincando muito com o perigo, de forma irresponsável. O ser humano parece que numa posição, o capitalismo parece que ele infantilizou tanto a alma do ser humano, ele tá lidando com questões gravíssimas como se uma criança... Deixa eu colocar o dedo aqui para ver se isso dá choque mesmo. Parece que está assim, em muitos lugares. Nós não podemos brincar mais com as questões do aquecimento global. Nós não podemos brincar mais com esses inúmeras barragens em Minas Gerais que estão aí todos os dias dizendo tem risco de rompimento, mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então, tira essa barragem. Não, tira o povo, mata as comunidades, mas o lixo fica lá. O que tinha que sair desses territórios nossos? É o lixo, é a barragem. Então, eu vejo, o Nuno e quem está nos acompanhando, que eu tenho a pergunta mexe muito com algo muito particular meu, mas eu resolvi fazer um caminho de colocar isso a serviço. Eu não suporto violência. E, aliás, eu até sou muito fraco para dor, tenho algum tipo de receio, sabe, de sofrer com essas coisas, mas tem uma coisa que me deixa hoje, historicamente, me faz dormir em paz. Eu não seria feliz se eu não me posicionasse muito claramente contra todo e qualquer tipo de violência, contra o ser humano e contra a natureza. Isso, para mim, vem de 25 de janeiro de 2019, a partir daí desses 3 anos de um trauma que eu estou tentando, então, ressignificar na vida e junto com o meu povo, né? Porque eu estou junto aí com muita gente, não estou sozinho, não. Que bom, Dom Vicente. Dom Vicente, nos acompanham muitas pessoas neste momento, nos assistem este programa Despertar Justiça e Paz, o 55º programa Despertar com Justiça e Paz, nesta manhã. Daniel Seidel, desde lá do seu Espírito Santo, Colatina. Daniel, que foi para a posse do novo bispo da Diocese de Colatina, e um irmão, um bispo, que nos emocionou muito essa semana também com aquele gesto tão profundo de humanidade e respeito aos povos tradicionais, né? Também nos acompanham, Dom Vicente, Maria José da Costa, Patrícia Rodrigues, Ana Abreu, estão desejando, então, um bom dia ao senhor, né? Tem também do seu Espírito Santo, o João Sana, que é natural de Guaçuí, e conta que conhece bem Araraí, a sua terra, e Alegre, e lembra dos padres Pavesi e Belotti. A Elza Maria Silva nos acompanha desde o Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo, e nos conta que acompanha com admiração, então, toda as suas publicações e a sua animação toda. Cristiane Oliveira, do Regional Oeste 1 da CNBB, lá de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Silvino Reck, do Movimento Fé e Política, do Rio Grande do Sul, Carlos Campos nos acompanha também, Ayrton Geraldo Mota e Robson Sávio. Aplausos a Dom Vicente por sua coragem e profecia. Robson Sávio é companheiro do senhor aí em Belo Horizonte, né, Dom Vicente?
Sim, trabalha aqui na PUC Minas, né, o Robson, e faz um trabalho muito bonito aqui, principalmente nessa dimensão sócio-transformadora política. Olha, o Monsenhor Pavese de Alegre, né, ele que me batizou, casou minha mãe e meu pai, enfim, marcou muito a nossa história, Monsenhor Belotti. Abraço, Daniel Colatina, acompanhei com muito carinho aí a posse o início do ministério de Dom Lauro, que eu conheço, admiro, até tivemos juntos logo depois da sua nomeação. Justifiquei a minha não participação no início do ministério dele por conta dos nossos trabalhos aqui, mas admiro muito e que bom que ele começou assim, com esse gesto profético de marcar, de fato, que nossa dívida é muito grande com os povos originários. E hoje o que me chamou a atenção nesse gesto do Dom Lauro é isso aí. Acho que o cristianismo hoje ele passa muito pela nossa coragem de curvar o nosso corpo às realidades, não só às ideias. A gente sabe muito bem que a cabeça que pensa onde os pés não pisam, ela pode ficar muito equivocada. Então é isso aí. É um gesto bonito. Fundamente, né? Dom Vicente nos acompanha também desde a Itália, Marinês Capra, e está agradecida e ficou muito emocionada com o seu compromisso e testemunho. Olha, já estamos ficando internacional, Dom Vicente. Tá bom. Isso. Fala como é que é o nome dela, fala para ela que daqui a pouco tem uma entrevista numa revista muito importante aí, católica de Bolonha. Vai sair até em italiano, né? Com um jornalista traduziu, ele que eu concedi uma entrevista falando um pouquinho de todo esse nosso trabalho, da nossa missão aqui, tá? Muito bem. Dom Vicente, bispo auxiliar de Belo Horizonte, responsável, né, o bispo episcopal ali para a região de Brumadinho, onde então, em 25 de janeiro de 2019, aconteceu aquele crime terrível da barragem da Vale. Mas, a partir de Brumadinho, Dom Vicente, de toda a experiência que o senhor vivenciou nesses anos, né, diz um pouquinho para nós quais são os principais impactos ambientais e sociais causados pela mineração no Brasil. Tomando aqui o exemplo, não, né? Porque Brumadinho a gente fala a palavra, mas a palavra ela representa todo um estilo, né? Um estilo de mineração no Brasil, porque antes de Brumadinho teve Mariana. Mas eu fui surpreendido outro dia por uma jovem senhora que disse assim: eu também sou vítima da mineração. Eu falei assim: eu perdi também familiar. Na barragem de Brumadinho? Não. No rompimento da barragem de Macacos em 2001. Olha bem o drama. Ela perdeu o esposo e diz assim: eu perdi meu único e mais precioso amor, que foi meu esposo, que me deixou com 4 filhos. 2001, tem 21 anos que eu sou viúva. E eu fui ver a matéria e realmente ali morreram acho que 5 pessoas e foi um negócio assim complicadíssimo também, de devastação da natureza e sofrimento para as pessoas. Então, quando você toma esse histórico, e aí vem Mariana, vem Brumadinho, e podemos ver para o Brasil afora todo essas questões, a gente percebe primeiramente que é um estilo extremamente agressivo, violento. Você vê claramente que onde tem mineração no Brasil, começa pelo meio ambiente, você vê as veias da terra totalmente dilaceradas. Ela não respeita nenhum ecossistema, é como se a natureza fosse apenas um objeto à disposição do extrativismo para ser explorado. Então, se rompe com cadeias da fauna, da flora, da água, dos rios. Então, desmancha tudo isso. Você pensar que hoje nós temos um rio doce, uma das bacias mais importantes do Brasil, totalmente deteriorada, você percebe que assim, a mineração ela vai no coração da natureza e fere agressivamente. Aí, com isso, vem
também as feridas humanas, porque além da morte dessas pessoas, que são violentadas, são sacrificadas, por assim dizer, aqui foram 272, um ano depois morreu um trabalhador, o Júlio César, nos reparos da mina de Córrego do Feijão, soterrado também pela terra do trabalho que ele estava fazendo. Você imagina, a lógica é essa. Mas tem toda a destruição também da cultura, da alma do povo. O povo fica doente, então toma-se remédios, ansiedades. Então, olha quantas cadeias de impacto. Eu costumo pensar assim, a mineração no Brasil, ela não causa danos pontuais, ela fere as cadeias de sobrevivência, tanto da natureza quanto do ser humano. Ela consegue cortar qualquer possibilidade de sobrevivência sem ela. Isso se chama minério independência. Isso é violento demais. Violento demais. Agora estou acompanhando os resultados das enchentes, porque até achei bonita a fala de um pesquisador outro dia. Cheia é uma coisa, é fenômeno da natureza. O rio, chove muito, o rio enche, água. Cheia faz parte. Agora, as enchentes, elas já são interferências nossas. E enchente de lama já tem muito mais interferência nossa. E quando é lama tóxica, aí pronto, aí é a mineração. É essa cadeia que a gente está denunciando esse tempo todo. Então, o impacto dela, quando fala assim, agora vamos para a reparação integral, que é um dos temas que a gente usa aqui em Brumadinho, eu fico totalmente desencantado, porque como que você vai reparar algo que é irreparável? Porque o que ela danifica é a própria continuidade da possibilidade de uma cadeia de vida. Ela não mata uma fonte que alimenta o rio, ela mata a bacia do rio. Então, você tem o quê? Você tem um processo muito desumano e muito agressivo com a natureza. Aí você percebe que as consequências disso são as mais diversas possíveis. Se interrompe na cultura, na agroecologia, na pesca, na vida, na psique das pessoas que ficam... Quem que não adoeceu aqui em Brumadinho depois disso, né? E aí você, então, percebe que são impactos muito profundos, mas muito profundos. Trabalhar, muitas vezes, desculpa a minha sinceridade, em muitas situações, se a gente não tem uma fé muito profunda e uma esperança de que também Deus está nessas realidades e que Ele vai nos ajudar a trazer o broto, né, da Páscoa, a gente, às vezes, corre o risco de adoecer também pensando que a gente está sempre velando um defunto. Sempre a gente está diante de alguma coisa que já morreu e a gente não quer sepultar, entendeu? É agressivo demais isso. E eu acho que a própria mineradora, a própria mineração sabe disso. Que o que ela carrega de reparo em Brumadinho, o que ela carrega de reparo em Mariana, na verdade é isso. Ela sabe que ela está simplesmente carregando um caixão, porque ela não repara absolutamente nada, e quanto mais mexe, mais feridas vai abrindo no nosso território, porque a forma de reparação também é violenta. Dom Vicente, o senhor toca num ponto bastante importante, né? Estes dias eu falo aqui desde São Paulo, moro aqui na cidade, na capital de São Paulo, e a região metropolitana de São Paulo, nos últimos dias, é exemplo aí de Minas Gerais e da Bahia, e agora, mais recentemente, também lá no norte do Rio de Janeiro, essas cheias todas, essas enchentes, esses desmoronamentos todos, o senhor, como membro da Comissão Especial de Mineração e Ecologia Integral aí da CNBB, pode também nos ajudar um pouco a refletir sobre isso. Eu escutei dias atrás aqui uma pessoa reputando justamente a Deus esses desastres ecológicos todos,
desses desastres da natureza que estão acontecendo nos últimos tempos, né? E isso mexia justamente com a fé delas, dizendo: Deus está nos dando um recado, isso já consta na Bíblia que iria nos acontecer. Essas devastações. Então, eu invoco aqui Castro Alves, né? Deus dos desgraçados, aonde estáis vós que não nos escuta? Então, a quem o senhor reputa isso? Deus tem alguma coisa a ver com isso? Deus está querendo dizer, está querendo dar algum recado à sociedade com todas essas questões desastrosas que estamos vivendo nos últimos tempos? A partir do Deus que a gente segue, que é o Deus de Jesus Cristo, a gente tem que também, como cristão, ser humilde em dizer, né? Porque se tem outras experiências religiosas, nós temos que marcar isso. Eu sigo o Evangelho de Jesus. Por isso que eu disse antes que, além de ser humano, eu sou batizado, né? Eu tenho essa consciência da comunhão com o projeto de Cristo. A gente percebe que quanto mais eu sigo Cristo, mais eu o vejo como uma pessoa extremamente indignada, que não compactuou absolutamente com nada de todos os processos religiosos violentos, políticos violentos. Ele não foi totalmente subversivo em relação a uma religião extremamente de peso para cima das pessoas, que afastava os leprosos, as prostitutas, enfim, ele entrou ali demarcando, tocando a ferida, se aproximando dessas realidades, também contra poderes políticos, né? Foi contra, radicalmente contra. Às vezes a gente tem que medir as palavras para não citar nomes. Agora, Jesus parece que não media muito palavras, não. Ele chamou de Herodes de velha raposa. Ele vai ao templo e usa seus gestos proféticos contra aquelas pessoas que tinham nome, né? Ele chamou Judas: olha, Judas, você já não parece que você não entendeu a mensagem, então faça logo o que você tem de fazer. Jesus é muito claro diante dessas situações. Então, hoje eu vejo assim que essa experiência cristã não pode compactuar, primeira coisa, com uma religiosidade alienada, ou alienante, que tira o peso da beleza, da graça de sermos quem somos, parceiros de Deus. Tem muita coisa que Deus nos deu capacidade, inteligência para a gente fazer, para a gente operar. Se a gente não fizer, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Porque eu acho que é aquela coisa da aliança. Ele está em nós. Eu não posso deslocar Deus como se ele fosse uma instância só afastada de nós. Ele está em nós. Quando ele nos dá o mandamento do amor, como sendo o prosseguimento da vida dele, de Jesus, né, que a Páscoa dele continua na vivência cotidiana do amor, eu só posso entender, então, que a minha vocação hoje, a nossa vocação enquanto cristãos, é acender sempre essa chama do amor. Onde ela não acender, ela não resolver, não vai ter outras coisas que vão resolver. Não vai cair uma solução do céu, porque a solução já caiu. O amor derramado em nossos corações. A solução já está posta. E esse amor é dinâmico. Então, ele é vivo, ele é de toda hora. Então, eu fico muito preocupado com um extrato cristão da nossa sociedade brasileira, sobretudo, que aliena as pessoas, engana as pessoas. E, às vezes, a gente presta, em nome da suposta evangelização, um desserviço ao evangelho, e hoje eu estou cada vez mais preocupado e fazendo sempre uma revisão de vida, se eu não contribuo, inclusive, para sonegar à pessoa o direito que ela tem de se encontrar com o rosto vivo de Cristo. E se eu fico dando para ela pílula que vai ajudar a aliená-la de uma experiência que é muito mais, talvez, difícil, mas é muito mais libertadora e mais rica e mais linda. E a gente fica em nome, não podemos, porque a gente não vai ter público, a gente vai, aí fica como se a gente estivesse empacotando ou colocando um verniz no evangelho para poder ser mais bonito, e acaba roubando a grande beleza que ele tem,
que é de nos libertar profundamente enquanto seres humanos para a nossa responsabilidade nessa existência. Então, eu não olho para o céu e fico pensando que é Deus que está mandando uma tragédia, uma catástrofe. Há coisas que fazem parte da natureza. Na verdade, é um dos grandes problemas nossos de ser humano. A gente está sempre lutando com coisas que são... A natureza não é mansa também, não. Ela tem as suas lógicas também agressivas, né? A criação toda é assim. Mas muito do que está posto aí de agressão natural é por conta do que o ser humano está fazendo com a sua vida. E exatamente está fazendo porque está se distanciando de Deus. É o que eu penso. Por isso que a palavra Deus hoje, no meu vocabulário, é talvez a palavra, junto com a palavra ser humano, natureza. Deus é a palavra essencial para a nossa travessia cultural. Se nós não tivermos uma escuta mais profunda daquilo que não pode ser morto, por assim dizer, na nossa experiência cristã, e a palavra Deus não pode, de alguma forma, eu acho que até os ateus se deparam também, assim, eles só são ateus porque têm a palavra Deus, porque se não tivesse, nem se nomearia como ateu, né? Se é ateu, então já tem a possibilidade de Deus. Então, a gente não é dessa discussão filosófica, nihilista que a gente está, porque eu trabalhei muito esse tema também. Mas nós estamos falando de uma coisa prática, da existência cotidiana. Não existe ser humano sem uma razão mais profunda de vida. Se ele não se vê diante desse mistério, ele vai acabar nomeando, como se nomeia hoje na cultura contemporânea, um grande ídolo, Deus, que se chama dinheiro. Está aí, está posto. Muitas pessoas já se perderam porque elegeram, criaram um altar no coração onde só conta o dinheiro, até rimou. E como diz nosso povo pobre, tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Aí pronto. Aí nós fazemos isso que nós estamos fazendo com a vida. Eu nem sei se eu respondi, que eu divaguei demais aqui, a sua pergunta era mais ou menos assim, né? Não, respondeu sim, respondeu e foi bastante preciso, né? Nos acompanham Dom Vicente também, Maria de Nazaré, desde Goiânia, Padre Irala, dá os parabéns a Dom Vicente. René Odete, do Centro Fé e Política de Brasília, nos acompanha também, nosso querido Padre Paulo Adolfo, com muito carinho, secretário executivo do Cefep, né? Olha, uma alegria muito grande ouvir Dom Vicente. Amor ao próximo, lucidez e coragem. Evangelho puro, diz o padre Paulo Rodolfo. Rosa Maria da Diocese de Balsas, lá no Maranhão. Padre Gianfranco Graziola, da Pastoral Carcerária, aplaude a postura profética de Dom Vicente. Elza Maria Silva lembra que ela e 500 mulheres do MST estiveram em Mariana denunciando o crime da Vale. Então, Vicente, temos outros, vários, não só Brumadinho, mas Mariana, mas vários outros que aconteceram no Brasil afora, né? Quais são as consequências da retirada de minério para o ambiente? Nós temos várias mineradoras espalhadas pelo Brasil, né? Qual que é, o senhor reputaria a que consequência principal essa retirada de minérios para o meio ambiente no Brasil? Olha, a mineração no Brasil, eu não sei como é que lidam com isso de forma assim, em outros países. Mas a primeira coisa é que nós somos, com toda sinceridade, viu, Nuno? Estou cada vez mais convencido de que o Brasil ele é uma grande neocolônia. Nós não temos soberania. Nossos povos indígenas, vejo como que eles lutam, os quilombolas, os pescadores. Vejam como que esse povo está sofrendo, está lutando, e por mais que luta, não é por falta de força de política deles, não. Eles estão aí todo dia fazendo caminhada, indo para Brasília, eles estão nas ruas, os movimentos sociais estão aí. Você acabou de citar um exemplo do MST,
marcha, aí vem os movimentos como o MAB, o MAN, esses movimentos sociais todos estão aí gritando com muita gente contra esse estilo de mineração no Brasil. Então, acho que o estrago ele é exatamente de matar o meio ambiente, mas, sobretudo, de impor ao ser humano um tipo de subserviência. As nossas comunidades não têm soberania. Onde tem mineração, não existe a soberania popular. Não existe uma consulta popular hoje no Brasil sobre algum projeto minerário, que era o que né, o mínimo. É o mínimo. Vou minerar em um município, no norte do país, tem que fazer um consenso com as populações, sem comprar a população, né? Porque a mineração já chega comprando. Não, vai ser bom porque tem emprego, já faz todo uma massacre, uma violência contra o pensamento das pessoas, um domínio epistemológico, de narrativa, já disse que é ótimo, maravilhoso, compra o povo. Então, não existe esse processo. Isso, então, já demonstra que é violento. Que é violento. Então, eu acho que o principal estrago, aí alguém vai dizer assim, eu prefiro nem partir para o lado positivo, que alguém considera, mas precisa de emprego, precisa de minério, o mundo, o capitalismo, o senhor está usando, eles falam muito isso comigo, está usando iPhone, está usando isso tudo, tem minério, aquilo tem minério, olha, eu prefiro nem considerar isso, deixa isso para os especialistas considerarem, mas o meu lugar é de dizer, tá, que tenha-se então minério sobre essas coisas todas, que elas sejam acessíveis a todos e que não tenha minério na lama tóxica, matando os nossos rios, matando a nossa água, matando os nossos povos. É possível fazer essas coisas andarem juntos? Você extrair o minério e ter água boa, bastante, nossos povos felizes, pescando também, agroecologia, isso tudo está convivendo juntos, a gente pode até considerar, então, que tem um caminho possível aí. Mas no Brasil isso não existe. Me desculpem, não existe. Onde tem mineração, você só vê o buraco da mineração na terra e no coração do nosso povo. Bem, se alguém estiver ouvindo e não for aqui da região de Minas Gerais, tudo bem, eu respeito. Se é diferente assim no Pará, não, aqui todo mundo está feliz com a mineração. Não, se é lá no sul, não, aqui não tem problema, os rios estão todos limpos, não tem, tudo bem, eu vou respeitar as experiências. Mas eu gostaria que me mostrasse empiricamente, porque o que está chegando para a gente, inclusive como lideranças nacionais, que trabalham a ecologia integral e mineração, só está chegando, me desculpem, só está chegando a cratera da terra e o furo na alma do nosso povo. Não me está chegando esse paraíso encantado, não. E pior, e aí eu acho que é uma coisa que talvez você responda a sua pergunta. O que mais entristece a gente é saber que esses recursos eles estão indo para um lugar que nós nem conhecemos, para enriquecer milionários, que estão ficando mais milionários em plena pandemia e deixando conosco aqui uma miséria, uma coisa absurda em termos de recursos, e a gente está assim dizendo, não, mas sem mineração a gente não vive. Você está vendo como é que é o tamanho do drama? Sem Outro dia alguém me disse, mas sem mineração a gente não vive. Eu falei assim, sem mineração a gente não morre. Sem mineração a gente não morre. Porque o que está acontecendo são projetos, me desculpe. E aí eu terminaria esse capítulo dizendo, e com o governo estadual, Minas Gerais, que eu conheço mais, e federal, flexibilizando as leis de proteção ambientais. Isso favorece escancaradamente os projetos minerários. As licenças que as mineradoras estão tendo atualmente é uma coisa para a gente sentar e chorar. Ou seja, aquela porteira que foi, não teve um negócio de passar a boiada, aí para estar passando tudo mesmo, sem escrúpulo, sem escrúpulo. Pobre de nós para recuperar isso daqui para frente, viu? Dom Vicente,
Uma saudação, então, para Sulamita Buriti, lá de Campo Grande, na Paraíba, Campina Grande, na Paraíba, a Márcia Maria Oliveira, de Boa Vista, Roraima, Doris Meire Vasconcelos, de Xingu, e duas considerações bastante importantes, aliás, Daniel Said aqui fala justamente sobre a questão da economia que o senhor acaba de tratar, né? Como celebrar os 200 anos de independência do Brasil se estamos retornando à colônia das corporações mineradoras e do sistema financeiro internacional? É verdade, né? E Ayrton Geraldo Mota faz aqui uma importante denúncia, usa o programa Justiça e Paz para fazer uma denúncia. A 6 quilômetros da Praça 7, em Belo Horizonte, está em vias de instalação de megaprojeto de mineração. Absurdo. Queremos o tombamento da Serra do Curral urgente. Né? Nessa questão que o Ayrton Geraldo nos traz, nos dá um gancho importante, Dom Vicente, para, nesses minutos finais do nosso programa, o senhor poder nos dizer como é que o Congresso Nacional está tratando essa questão da mineração no Brasil? Existe algum projeto em andamento? A CNBB está acompanhando essa participação do Congresso Nacional sobre essa temática da mineração no Brasil? Primeiramente, a CNBB, sim, ela tem feito um caminho muito grande através de várias instâncias. Por exemplo, o presidente da CNBB, que é o Dom Valmor, que é nosso arcebispo aqui de Belo Horizonte, ele tem um assento lá no Conselho Nacional de Justiça. Ali sempre ele consulta as comissões nacionais, né, dos bispos, para levar temáticas importantes. Algumas já foram, inclusive, já tiveram até resultados importantes é um conselho, né, de orientações às instâncias de justiça. A pauta da mineração já saiu, a proteção dos povos indígenas, a questão dos despejos em tempo de pandemia. Isso tudo a gente tem influenciado, é um exemplo. Depois, a CNBB tem a Comissão de Ecologia Integral e Mineração, que é uma comissão nova. Então, é uma iniciativa. E nós temos trabalhado em incidências, com documentos, com notas, com diálogos. Tivemos diálogo já com o Comitê de Meio Ambiente Nacional, né, presidido pelo senador Jacques Wagner. Tivemos reuniões com essas instâncias, tivemos uma incidência também naquela questão do marco temporal, nós fomos escutados, a gente debateu aquilo, chamamos atenção para vários pontos de preocupação. Então, você percebe que nós estamos fazendo um caminho, sim, enquanto igreja no Brasil. As dioceses, os regionais estão começando a formar pastorais ambientais. Nós temos aqui no Leste 2 o Grupo de Trabalho de Ecologia Integral e Meio Ambiente, ou seja, várias províncias têm lá seu núcleo ambiental. Né? Então, assim, o Brasil todo tem crescido nessa consciência. E aí, quando a gente fala de ecologia integral, fala de Laudato Si, fala de Papa Francisco, uma nova consciência de evangelização. E, naturalmente, nós vamos deparar com a denúncia em relação a esse estilo minerário que está aí. Então, eu vejo que há, sim, um movimento sendo feito, precisamos, é claro, de acelerar, não podemos regredir, não podemos negociar, mas eu vejo, sim, com muita esperança o caminho que a igreja no Brasil está fazendo para poder ajudar a despertar essa questão da ecologia integral, dessa conversão ecológica, como nos pede o Papa Francisco. Me lembrei também aqui do Pacto, né, pela Vida e pelo Brasil, que é da CNBB. Estamos discutindo em várias instâncias, não só a questão da mineração e da ecologia, mas vários dramas da sociedade brasileira, principalmente agora no tempo da pandemia. Você vê aí pronunciamento do presidente do CNBB nos seus artigos, né? Tem aquele grupo lá não sei se chama G6, né, do qual o Dom Valmor faz parte, geralmente tem escrito
em momentos importantes, manifestações, como a defesa da vacina, por exemplo. Então, tudo isso mostra uma presença nossa, né, sendo voz aí na nossa sociedade brasileira. Muito bem. E, além do Pacto pela Vida e pelo Brasil, estamos em plena a sexta Semana Social Brasileira, que, em um dos seus elementos, trata também da terra e do trabalho, né? E do teto, em especial, neste aspecto, terra e teto, que é o que as minerações mais impactam a vida do povo quando, né, acontecem esses terríveis acidentes, fica sem direito à terra e sem direito ao teto, né? Então, a sexta Semana Social Brasileira nos impere também nessa questão. Dom Vicente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né, nesse Despertar Justiça e Paz desta sexta-feira, 4 de fevereiro, já convidando os nossos telespectadores para que participem do próximo programa, na próxima sexta-feira, né? E deixo aqui alguns minutos para as considerações finais do senhor, né? E convidando, se possível, nos dar uma palhinha, o senhor que é, além de tudo, um bispo cantor, né? Nos dê uma palhinha nessa manhã tão agradável de sexta-feira, para que possamos iniciar bem o nosso dia, né? Suas considerações. Eu deixei meu violão, infelizmente, na hora que a gente começou o programa, que você falou do lado artístico, meu violão ficou do outro lado, então ele não está aqui comigo. Então, essa palhinha, e também já está na nossa hora, talvez a gente podia fazer, se quiser, um dia, um programa mais musical, mais artístico, enfim, a gente pode compartilhar também esses dons aí que Deus nos deu, né? As considerações talvez venham dessa última lembrança que você fez, né, da Sexta Semana Social Brasileira, terra, teto e trabalho. Pensando aqui que a gente participa como cristãos da celebração eucarística todos os dias, né? Mas eucaristizar o mundo, ver o Cristo como o amor derramado no centro do cosmos, como motor de todas as coisas, né? No amor. E ver tantos irmãos sem as condições básicas de vida, ou seja, eu não posso me acomodar de modo nenhum, de maneira nenhuma, com um culto que me tranquiliza na mesa eucarística do sacramento, me tranquiliza tanto que eu não me incomodo com meus irmãos sem teto, sem terra e sem trabalho. Alguém me disse um dia, olha, você tem que ser excomungado, afastado da igreja, porque você mexe muito com política. A mesa eucarística de Jesus é a mesa mais política que eu conheço na minha experiência de fé. Porque ali ele instituiu a fraternidade universal. Qualquer situação que a gente exclui, que a gente afasta dessa mesa, não é a mesa que nós afastamos, não é o Cristo que nós afastamos. Nós, aí sim, nos excomungamos, nos perdemos a comunhão com a Eucaristia de Cristo. Então, acho que a minha mensagem de hoje vem muito nesse sentido. Quem comunga Cristo no altar e não se preocupa, o cristão, não se preocupa com aqueles que estão afastados, estão ou não? Eu não considero que eles estão afastados da mesa eucarística. Eu considero exatamente que Cristo está com eles e não conosco. Então, eu preciso de juntar definitivamente, como cristão, a realidade sacramental da presença fortalecedora de Cristo no sacramento, que me envia a fazer de toda a nossa vida um grande sacramento de amor. E começa pelos pequenos, por aqueles que não têm. E aí está nosso lugar. Então, Nuno, vamos para o nosso dia, e todo final de dia a gente tem que se perguntar como cristão, quais as feridas eu ajudei a curar e se eu estou de fato, teologicamente,
vendo que o meu lugar como cristão hoje é nesses endereços mais difíceis de nossa história, seja no hospital, no cárcere, nas vítimas da mineração, onde quer que seja, ali está o cristão. Me desculpa aí essa imagem meio, parece absurda da mesa da Eucaristia com a mesa da vida, mas é o que deve nos motivar como vocação cristã nos dias atuais, é o que eu penso. Então, muito obrigado, viu, Daniel? Você falou Daniel umas 3 vezes aqui, deixa eu falar o nome dele, senão ele vai ficar chateado comigo, porque ele que faz muita ponte, ele que me chamou, ele que faz o convite. Obrigado, Daniel, um abraço à sua família aí, que conheço pouco Colatina, mas tem muitos parentes aí nessa região, viu? E o Dom Lauro, desejar a ele aí, já falei com ele pessoalmente, olha, esse tema da mineração, da ecologia integral na sua diocese será muito importante, porque você tem um rio doce que corta a sua cidade principal, que é Colatina. E depois eu gostaria de saber como que anda a situação desses povos aí que estão tentando sobreviver depois do crime de Mariana. Como é que está a qualidade do rio que corta a sua cidade? Mas ele já está atento e está começando bem o seu ministério. Desejo a Dom Lauro também um bom início de ministério aí na Diocese de Colatina. Um abraço, Daniel. Um abraço a todos que nos acompanharam. Obrigado, viu, Nuno, pela condução. Muito bem. A gente fala bem quando o provocador também toca as questões assim que a gente quer mais falar delas. Tá bom, Nuno? Obrigado pela condução do programa. Nós que agradecemos, Dom Vicente, a participação do senhor, a sua dedicação e o nos esperançar em tempos tão difíceis, né? O senhor que iniciou esse programa hoje de uma forma tão emotiva, não só lembrando as 272 pessoas que foram assassinadas no dia 25 de janeiro de 2019, aí em Brumadinho, com esse crime da mineração, mas que puxou esse leque de tantas questões ambientais que impelem o nosso povo no Brasil. Nós que agradecemos e saudamos o seu ministério, a sua vocação, a sua missão frente à Comissão Especial de Mineração e Ecologia Integral da CNBB. Né? Agradecemos a participação de todos e todas que nos acompanharam neste programa Despertar Justiça e Paz, desta sexta-feira, 4 de fevereiro, e anunciando a vocês que esse programa estará à disposição no nosso canal no YouTube e logo mais também no nosso site. Visitem o site da CBJP, justiçapaz.org. Ali você terá um elenco de informações, notícias, dados para pesquisas, para aprofundamento de teses e temas importantes à questão da justiça social e promoção humana. Quero agradecer na nossa técnica o nosso querido Ivônio Barros, que esteve conosco todo esse tempo aí nos bastidores desse programa, e agradecer a cada um e a cada uma que nos possibilita todas as semanas realizar esse bate-papo, esse diálogo, sempre com um convidado especial, tratando de temas importantes para o nosso país. Um bom dia, muito obrigado, até a próxima semana.